shout the victory when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing. E terminará domingo. O café da manhã dos homens de negócios cristãos é... Don't forget the name of that hotel. I believe it's called... they'll tell you when you get there. It's a businessman's breakfast. Eu não esqueço o nome daquele hotel. Eu creio que é o... Chama-se... Eles lhes dirão quando vocês chegarem ali. É o café da manhã dos homens de negócios. Had a great time there to you businessmen here the last time there. Tive umas horas muito agradáveis ali com vocês, homens de negócios aqui, a última vez ali. The Lord saved a rabbi out of the city and I don't know what all taking place. O Senhor salvou um rabi de fora da cidade e, eu não sei de tudo que ocorreu. It was a great time in the Lord there. Preaching on the blood covenant. Foram umas horas ótimas no Senhor ali, pregando sobre o pacto do sangue. That's what the Jews know about. It's the blood. Assim é sobre isso que os judeus conhecem, é o sangue. Without shedding of blood, there's no remission, you see. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Veja você. Now, let's get right straight to the Word, and I'll do my best to keep my word to you. Agora, vamos diretamente para a palavra, e eu farei o possível para manter a minha palavra a vocês. And now, if the Lord willing, Sunday after Christmas, if you're on your holidays and riding around, it's not slick and everything, while you're around here close, drop in. E agora, se o Senhor permitir, domingo depois do Natal, se vocês estiverem de férias e passeando por perto, não estiver escorregadio e tudo, vocês estiverem aqui por perto, deem um pulo. And we're aiming to have a service here Sunday morning of Sunday after Christmas. E nós estamos pretendendo ter um culto aqui domingo pela manhã, em um domingo depois do Natal. What is the date? Qual é a data, então? 29th, the 29th day, and that's the Sunday after Christmas. 29th day. 29. O dia 29, isso é o domingo depois do Natal. O dia 29. Now, if anything occurs that it can't be here, we don't know about the future, you know. Agora, se alguma coisa ocorrer que nós não estejamos e não possamos estar aqui, nós não sabemos acerca do futuro, você sabe. But if anything happens, you that live out of town that come in like the folks from down in Memphis. Porém, se alguma coisa acontecer, vocês que moram fora da cidade, que vêm, como as pessoas de lá de Memphis. I wanted to hear Brother Ungren sing How Great Thou Art. Now, is he here tonight? Eu queria ouvir o irmão Ungren cantar Quão Grande És Tu. E eu não... Ele está aqui esta noite. And I always have so many things, I can't get them all done. Can't get them all done. E assim, eu sempre tenho tantas coisas, eu não consigo fazer todas. God bless you people. Deus os abençoe vocês, gente. Now, let us turn in the scriptures now for just a little scripture reading. Agora, vamos voltar nas Escrituras agora para apenas uma pequena leitura da Escritura. Where if my words fail, this won't. Onde, se minhas palavras falharem, isto não falhará. And then God will bless you for staying just on account of listening to His Word. E então, Deus os abençoará por ficarem justamente por causa de ouvirem a sua palavra. Faith cometh by hearing the Word of God. Is that right? A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo? Now, as I was thinking while you're turning to St. John, the 6th chapter, beginning with the 60th verse and reading the 71st inclusive. Agora, enquanto vocês se voltam para o capítulo 6 de São João, começando com o versículo 60 e lendo o 71, inclusive.
St. John 6:60. São João 6:60. Now, I was thinking, as I was looking out the window a little while ago and looking at the setting of the sun and seeing how all nature has a law. Agora, eu estava pensando, enquanto eu olhava para fora da janela há pouco, e olhava para o pôr do sol, e via como que toda a natureza tem uma lei. And when the winter time comes, the law automatically of nature runs the sap down into the tree roots. It varies. E quando o tempo do inverno vem, a lei automaticamente da natureza faz a seiva escorrer para dentro das raízes da árvore. Ela enterra. And Job said, "Oh, that thou would hide me in the grave, that thou would keep me in the secret place until thy wrath be." Assim como Jó disse, Oxalá me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse. And now, that's it, if thou would hide me. Aí agora, isso mesmo. Se tu me escondesses. See, saw the nature, the tree, life go down into the roots, Brother Wade. Ele viu a natureza, a árvore, a vida descer para dentro das raízes, irmão Way. And there stay until the wrath be past. And then call me and set me a time. See? E ali ficar até que a ira passe. E então me chames e me estabeleças um prazo. Vê? Nature has a law. A natureza tem uma lei. There is a law of nature. There's no way at all to get around it. Há uma lei da natureza. Não há absolutamente maneira de esquivar-se dela. It's a law of nature. É uma lei da natureza. And then there's a law of the Spirit. There's also no way of getting around that. E então há uma lei do Espírito. Não há também maneira de esquivar-se disto. I was speaking to a couple this afternoon about you cannot totally annihilate anything. Eu estava falando com um casal esta noite sobre você não pode aniquilar nada totalmente. Human beings can't annihilate. Os seres humanos não podem aniquilar. They can tear down, but not annihilate. Eles podem destruir, mas não aniquilar. Someone said, well, what about taking and burning a piece of paper? Does that annihilate it? E alguém disse, bem, que me diz de tomar e queimar um pedaço de papel? Isso o aniquila? No, sir. It only breaks the chemicals apart. The heat of the fire, it goes right back to the gases what it was in the beginning. Não, senhor. Apenas separa as substâncias químicas, o calor do fogo. Ele volta diretamente aos gases, o que era no princípio. You cannot annihilate. Você não pode aniquilar. And if the world stood long enough, that same gases and chemicals is in that paper, it'd come right back and be a piece of paper again. E se o mundo durasse tempo bastante, esses mesmos gases, isso e as substâncias químicas que estavam nesse papel, poderiam voltar e ser um pedaço de papel novamente. You cannot annihilate. Exactly. Isso é exato. Você não pode aniquilar. Exato. God, then, if there is a resurrection to everything, back again and no annihilation, there's a resurrection of the just. And we're got to come back. Deus, então, se há uma ressurreição para tudo, de volta novamente e nenhuma aniquilação, há uma ressurreição do justo. Sim, e nós teremos de voltar. That's all there is to it. There's no way at all of doing it. Não há mais que isso. Não há absolutamente maneira de fazê-lo. No matter if you're burned up, if you're drowned, wherever it takes place, you cannot annihilate. Não importa se você for completamente queimado. Se você for afogado, onde quer que ocorra, eles não podem aniquilar. Just remember that every part of you was here when God spoke the world into existence. He put your body here right then. Apenas lembre que cada parte de você estava aqui quando Deus falou que o mundo viesse à existência. Ele colocou o seu corpo bem aqui então. And there's nothing can take it away except God.
E não há nada que possa tirá-lo, exceto Deus. It's all back into His hands again. See? Está tudo de volta em suas mãos novamente. Vê? And He's the one that the Creator was the one who made the promise. So we're sure that there is life eternal. E ele é o Criador. Foi aquele que fez a promessa. Assim nós estamos seguros de que há vida eternal. And we have the assurance in our heart now that now we have everlasting life, eternal life that cannot die in us now. E nós temos a segurança em nossos corações agora de que agora nós temos vida perpétua, vida eterna que não pode morrer em nós agora. All right, St. John 6. Let's begin now with the 6th chapter of St. John and beginning with the 60th verse. Muito bem. São João 6. Vamos começar agora com o capítulo 6 de São João, e começando com o versículo 60. Many, therefore, of his disciples, when they heard this, said, This is a hard saying. Who can hear it? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Then Jesus knew himself that his disciples murmured at it, and he said unto them, Does this offend thee? Então, sabendo, pois, Jesus si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, e disse-lhes, Isto escandaliza-vos? What if ye shall see the Son of Man ascending up where he was before? Que seria, pois, se visseis subindo o Filho do Homem para onde primeiro estava? Is it the Spirit that quickeneth, and the flesh profiteth nothing? É o Espírito o que vivifica, e a carne para nada aproveita? The words that I speak unto you, they are Spirit. That's Him. And they are life. As palavras que eu vos disse são Espírito. Isso era Ele. E vida. What did He say? I am the truth, the life. Eu sou a verdade, a vida. They are Spirit. They are life. São Espírito, vida. But there are some of you that believe not. Mas há alguns de vós que não creem. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray Him. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. And He said, Therefore I said unto you, that no man can come to me except it were given unto him of my Father. E dizia, por isso vos disse eu que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. And from that time many of his disciples went back and walked no more with him. E desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Hard saying, see, you couldn't take it. Duro discurso, veja, não puderam suportá-lo. Then said Jesus unto the 12, Will you also go away? Então disse Jesus aos 12, Quereis vós também retirar-vos? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? For thou hast the words of eternal life. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens as palavras da vida eterna. And we believe that, and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. E nós temos crido nisso, e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que coisa! Jesus answered him, Have I not chosen you 12, and one of you is a devil? Respondeu-lhe Jesus, Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo.
He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. E isto dizia a ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Now, if I should call this a subject for tonight, and try my best to make that half-hour count, I want to talk on 3 kinds of believers. Agora, se eu der um nome a este tema para esta noite e tentar o melhor possível fazer com que esta meia hora conte, eu desejarei falar sobre 3 classes de crentes. And I've often made the statement, E eu tenho muitas vezes feito a declaração, and I thought, well, I just believe I'll preach on it one time this afternoon. e eu pensei, bem, simplesmente crerei que eu pregarei sobre isso uma vez, esta tarde. I thought that. Eu pensei isso. The first is believers, make-believers, and unbelievers. O primeiro são crentes, crentes manufaturados e incrédulos. Now, that is quite a subject, Agora, isto é realmente, e vocês, um tema. but as sure as we sit here tonight, that group is always gathered together. Tão certo como nós nos sentamos aqui esta noite, esse grupo está sempre reunido. Wherever the people gather, we find this group and always have found them, and we probably always will have them until the coming of the Lord. Onde quer que as pessoas se ajuntem, nós encontramos este grupo e sempre os temos encontrado, e provavelmente sempre os teremos até a vinda do Senhor. And I want us tonight to picture ourselves as I speak of these 3 groups and see what group that we are in. E eu quero que nós, esta noite, imaginemos a nós mesmos, à medida que eu falo destes 3 grupos, e vejamos em que grupo estamos. Now remember, I'm speaking here to maybe this church packed again tonight around in the walls and corners, but I'm also speaking the world around. See? Agora, lembre-se, eu estou falando aqui para talvez esta igreja lotada novamente esta noite, em toda parte, e as paredes e corredores, mas também estou falando para o mundo, em todas as direções. Vê? And all different parts of the world, these tapes circulate through ministries of the tapes. Em todas as diferentes partes do mundo, estas fitas circulam completamente. Ministérios das fitas. Now, I want to speak of the 3 different types of believers now. Eu desejo falar dos 3 tipos diferentes de crentes agora. Now remember, believers. My subject is believers. Agora lembre-se, crentes. Meu tema é crentes. One of them is a true believer, and the next is a make-believer, and the next is an unbeliever. See? Um deles é um verdadeiro crente, e o seguinte é um crente manufaturado, e o seguinte é um incrédulo. Now the first group we'd like to talk about is the believer. Agora, o primeiro grupo sobre o qual gostaríamos de falar é o crente. Because I think he ought to be first. Because he is the one that truly believes. Now, believes like the disciples believed here. Porque eu acho que ele deve ser o primeiro, porque ele é aquele que verdadeiramente crê. Agora, crê como os discípulos creram aqui. We're going to use this scripture reading for example. Nós vamos usar esta leitura da Escritura como exemplo. Now, the first is believers, genuine believers. Agora, o primeiro são crentes, crentes genuínos. And faith cometh by hearing, hearing of the Word of God. The Word of God, which is Christ. See? Believers. E a fé é pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus que é Cristo. Veja, crentes. Did you notice this great statement that this believer made? Agora,
Vocês notaram esta grande declaração que esse crente fez? Now, a believer doesn't have to be a smart person in the world's way of being smart. Agora, um crente não tem de ser uma pessoa esperta da maneira do mundo de ser esperto. He doesn't have to be an educated person in the way that these people try to say that you have to be, but you do not. Ele não tem de ser uma pessoa educada da maneira que estas pessoas procuram dizer que você tem de ser. Porém, você não tem. This man that made this statement, the Bible itself said that he was both ignorant and unlearned. Este homem que fez esta declaração, a própria Bíblia disse que ele era tanto ignorante como iletrado. Pedro. He was not really considered an intelligent person. Ele não era realmente considerado uma pessoa inteligente. And Isaiah 35 says, "There shall be a highway and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it." Em Isaías 35 diz, haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Eu estava falando com um dos diáconos esta tarde, enquanto falávamos sobre as pontes se estendendo para o outro lado e esta nova. Eu disse, há muitas expansões que atravessam extensões de água, braços de rio hoje. I said, but there's one great expansion that reaches from earth to glory. It's called the King's Highway. Eu disse, porém, há uma grande expansão que se estende da terra para a glória. Chama-se o Alto Caminho do Rei. The unclean shall not pass over it. That's right. O imundo não passará por ele. Isso mesmo. It's a road that's built by Christ our Lord. É uma estrada que foi construída por Cristo nosso Senhor. The expansion that is made from this earth to another land, and the unclean doesn't pass over it. A expansão que é feita desde essa terra até uma outra terra, e o imundo não passa por ela. Peter, this unlearned person of standing there, when he had saw the thoroughly vindicated word of the day that God promised in that day that there would be one rise up which would be a prophet among them. Pedro, esta pessoa iletrada, achando-se perto quando ele viu a palavra do dia inteiramente vindicada, que Deus prometeu naquele dia que haveria um que se levantaria, o qual seria um profeta entre eles. And Simon was hard to believe it because there had been so many impersonations of it. E Simão foi duro de crer, porque havia tido tantas personificações dela. But when he seen the genuine unfolded word of that age, and here he properly identified, he was certainly convinced who he was. Quando ele viu a palavra genuína revelada daquela era, e ouviu propriamente identificá-lo, ele certamente ficou convencido de quem ele era. And he was the one said, Lord, to whom would we go? When it was asked him. E ele foi aquele que disse, Senhor, para quem iríamos nós? Quando lhe foi perguntado. When the crowds was separating between the believers and unbelievers and make-believers, there was all three of them standing right there. And that one company of people. Quando as multidões estavam se separando entre os crentes e incrédulos e crentes manufaturados, ali estavam todos os três deles, encontrando-se bem ali naquela única associação de pessoas. Believers, make-believers and unbelievers. Right found in this chapter, right here. Crentes manufaturados
e incrédulos, exatamente encontrados aqui mesmo neste capítulo. And because that Jesus had spoke the words the way he had, it separated his congregation. E porque Jesus tinha falado as palavras da maneira que ele tinha falado, separou a sua congregação. But it must be done. Porém, precisa ser feito. And shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping